Sejam bem-vindos para mais uma aula de História, começando por aqui, mais uma semana, e queria agradecer você pela sua presença, começando aqui mais uma semana de trabalho, que seja uma semana abençoada para todos nós. E na nossa aula de hoje, eu vou estar mostrando para vocês algumas notícias que vocês me enviaram na semana passada, na aula de segunda-feira passada. Então, dei um apanhado, né, nas melhores notícias que vocês me enviaram, selecionei aqui e trouxe para a gente começar então a nossa semana bem informado. Lembrando que história é dessa forma, né? O que acontece aqui, com certeza vai fazer história lá na frente. E se tratando de boas notícias, então, pode ter certeza que é muito bom a gente estar recordando lá na frente, sim. E para a gente começar então a nossa sessão então de boas notícias, vamos rodar então nossa vinheta para a gente começar muito bem informado então a nossa semana aqui na nossa aula de história. Pode rodar! E nós abrimos então a nossa sessão de boas notícias hoje aqui na nossa aula de História com a notícia do sexto ano. E quem trouxe essa notícia para nós são os dois alunos, o Caio e a Elisa. Eles trouxeram para a gente essa notícia bem interessante que vai falar para a gente sobre esse pai que foi órfão um dia, né? Órfão de pai e mãe, e ele resolveu então adotar 5 irmãos de uma vez. Olha só que exemplo bacana, porque às vezes a pessoa vai para adotar, né? Vai em casa de adoção ou fica na fila de adoção. E geralmente tem famílias lá que tem 3, 4 irmãos que ficam esperando lá para adoção, e tem pais que quando vai adotar leva somente um, meio que divide a família que está esperando, que poderia talvez estar indo para um lar só. E esse rapaz aqui, que é um estilista famoso, ele deu esse exemplo. Mas ele deu esse exemplo porque ele sentiu na pele, ele pôde sentir na pele isso quando ele era criança. Ele foi sem pai, sem mãe e também ficou na fila de adoção por muitos e muitos anos e agora resolveu então retribuir. Olha só que bacana o exemplo que eu trouxe para vocês, que o Caio e a Elisa trouxe para a gente. Ó, o Robert Carter, ele tem 29 anos, é estilista solteiro. Quando jovem passou anos no sistema de adoção lá de Ohio, nos Estados Unidos. Ele entrou no sistema aos 12 anos e somente anos mais tarde se reuniu então com a sua irmã e seu irmão mais novo. Só anos mais tarde que ele pôde então se reunir com seus irmãos. E o interessante falar que mesmo ele adotando 5 irmãos de uma vez, ele já criava 3 irmãos. Olha só que informação bacana que está aqui, ó. Olha lá, antes da adoção, Carter já estava criando então 3 irmãos que, no caso, mais tarde eles vieram se encontrar com ele depois que ele foi adotado. Então olha só que exemplo bacana. Requer dinheiro? Claro que requer, né? Criar, cuidar de criança, cuidar de filhos, tem que ter um investimento neles, enfim. Mas ele aproveitou, né? Que ele poderia estar dando oportunidade para essas crianças, dando uma boa educação, dando uma boa família, dando um espaço familiar bem interessante, e ele pôde então estar trazendo para a gente esse exemplo bacana. Então, essa notícia aqui que eu comentei com vocês, quem trouxe para a gente mais uma vez foi o Caio e a Elisa, que são alunos então do sexto ano, que compartilhou com a gente. Grande exemplo aí, viu, meninos? Vamos continuar então a nossa sessão de boas notícias, agora para o sétimo ano, que foi a aluna Isabela. A aluna Isabela compartilhou com a gente uma notícia, gente, que pra gente que lida com óculos, né, que necessita de óculos, é bem interessante. Eu nunca me arrisquei na questão de usar lente, não. Mas tem gente, né, na questão, ou esteticamente falando, ou talvez por facilidade, optam, né, ou vai praticar algum tipo de esporte, enfim, optam em usar lente. E olha só que bacana, essa invenção desse cara aqui que trouxe pra gente aqui, que é tipo uma questão de facilitador de você estar colocando na lente. Olha lá, após dificuldades, homem cria dispositivo que coloca e retira lentes do olho. Olha só, gente, que interessante. Olha lá, um inventor que sofreu na pele esse dilema, chamado Craig Hasselhoff, criou então um dispositivo para ajudar pessoas em situação que tem dificuldade então de colocar lentes. Olha lá, depois que a esposa dele faleceu, que já tinha problemas então de visão, passou por um período de ansiedade que fez com que suas mãos então tremerem bastante. Foi então que ele teve a ideia então de criar algo que pudesse ajudar.
Então, logo após a morte da esposa dele, ele ficou naquele processo de ansiedade, de perda, tudo, e ele adquiriu, então, esse tremor nas mãos. Ele não estava conseguindo mais colocar as lentes. Então, para facilitar, então, para colocar essas lentes, ele teve a ideia, então, de inventar, então, esse dispositivo que ficou, então, aí muito mais fácil. É como se fosse uma máquina, né, no qual você coloca o seu olho, ela coloca a lente, porque tem que ter um processo direitinho, tem que higienizar bacana, porque senão você não consegue estar fazendo, né, a colocação adequada, pode estar dando alguma infecção, alguma bactéria no olho. Então, nesse dispositivo que ele criou, deixou muito mais fácil, muito mais prático para ele estar colocando a lente nos olhos e facilitando. E tomara que possa multiplicar, que muita gente, que até que eu conheço que usa lente, tem muita dificuldade, então, de estar colocando a lente, né, seja de manhã, enfim, tá bom? Então, ótima notícia que a Isabela trouxe para nós. Agora, já pulando então para o 8º ano, os 2 alunos que compartilharam com a gente também foram a Maria Clara Maia e o Rafael. Os dois trouxeram em comum, né, essa notícia, que também alunos de outras salas também compartilhou, que eu achei bem interessante, que foi sobre, né, hoje então nós estamos falando sobre até a questão de eleições, né, enfim, que foi sobre a primeira mulher vice-presidente da história dos Estados Unidos, que é essa que está na foto aqui, ó, chamada Kamala Harris. Ela foi então eleita, né, junto na chapa, né, que foi feita, né, a eleição nos Estados Unidos na semana passada, e ela então no caso aí vai assumir. Olha só que legal, olha lá, a Kamala Harris, a primeira mulher negra eleita vice-presidente dos Estados Unidos. Olha só a informação bacana dela. Ela tem 56 anos e atualmente é senadora democrata pelo estado da Califórnia. E foi então companheira então, na chapa do Joe Biden, eleita então após o processo eleitoral longo e complexo. Antes disso, ela já havia então concorrido com ele, no caso, né, para indicação presidencial na Convenção Democrata, porque é aquela questão da eleição dos Estados Unidos que eu já comentei com vocês então na aula anterior. Então, ela está entrando para a história por 2 motivos, por ela ser negra e por ela também ser a primeira mulher vice-presidente da história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem demonstrado para a gente na questão política muito inovações, né? Já teve aí na sua história um presidente negro, aí a última agora, né, do Donald Trump, que foi um mandato muito polêmico, né, muito exigente por parte dele, e agora nessa modificação de ter a primeira mulher negra da história da vice-presidência dos Estados Unidos, no qual a gente deseja boa sorte e que possa correr tudo bem aí na sua administração e no governo junto com o Joe Biden lá nos Estados Unidos, a partir então do ano que vem, a partir do ano 2021, tá bom? Então é a força da mulher realmente então aí demonstrada então através aí da representação na política e num país que serve como referência para todo mundo, né? Os Estados Unidos tem essa questão de referência para todo mundo. Então a gente fica muito feliz e muito contente com essa notícia também, ok? Agora, para a gente finalizar sobre essa questão, vamos conhecer então esse videozinho que eu separei para vocês sobre ela, né? Vamos conhecer um pouco da história e trajetória dela, que é bem interessante, para a gente complementar a notícia aí dos meninos do 8º ano. Vamos acompanhar. Primeira mulher, primeira negra, primeira descendente de asiáticos. A lista de barreiras que Kamala superou para alcançar a vice-presidência foi grande, mas ela chegou lá. Nas redes sociais, a advogada compartilhou a primeira conversa com Joe Biden após a divulgação do resultado. Nós conseguimos, Joe. Você será o próximo presidente dos Estados Unidos. Californiana tem um extenso currículo na política. Ainda criança, ela teve contato com o movimento por direitos humanos empurrada pelos pais. Kamala é filha do economista jamaicano Donald Harris, da bióloga indiana Shyamala Gopalan. Na primeira década dos anos 2000, ela atuou como procuradora da Califórnia, mesmo estado onde nasceu, e foi eleita senadora em 2016. No início desta corrida eleitoral, tentou uma candidatura própria, mas a campanha não decolou. O momento em que teve mais projeção na disputa interna do Partido Democrata foi quando acusou Joe Biden, hoje companheiro na chapa, de ter atuado com políticos racistas. Mas, depois de desistir da própria candidatura, assumiu uma postura pragmática e declarou apoio a Biden. A escolha de Kamala como vice foi anunciada em meio à onda de protestos antirracismo que sacudiu os Estados Unidos nos últimos meses, como um aceno ao eleitorado mais progressista. Mas
Mas críticos da candidata afirmam que, enquanto procuradora, ela teria fugido de temas como a reforma do sistema criminal e defendido condenações injustas, inclusive de réus negros e pobres. Ainda assim, em meio a uma lista de vice-presidentes dominada por homens brancos, a eleição de Kamala traz esperança de um futuro mais inclusivo nos Estados Unidos. Tá, meninos, o vídeo demonstrou pra gente um pouco da sua história, um pouco da sua característica, né? Ela, então, que e foi eleita, então, a primeira vice-presidente mulher, então, da história dos Estados Unidos, ok? Passando agora para o 9º ano, temos aí a notícia do Pedro. O Pedro trouxe pra gente uma notícia bem legal, que é o seguinte: essa estudante aqui, gente, de apenas 14 anos, ela descobriu uma molécula, é isso mesmo, uma molécula que pode levar à cura da Covid. Pode levar, ainda está em estudo, né? Mas imagina, gente, uma garotinha de 14 anos que pode talvez transformar todo esse terror, todo esse medo que a gente tem vivido aí nos últimos meses. Já pensou se dá certo? Acho que sempre tem uma luz lá no fim do túnel, sempre tem uma esperança. E ela está aqui na foto aqui, está fazendo então, né, essa representação para nós. Olha só que legal, lá. Ela tem 14 anos e ela é do Texas, lá nos Estados Unidos, e descobriu então uma molécula que depois de ligar seletivamente as proteínas do novo coronavírus pode talvez então levar à cura do coronavírus. Olha só que interessante, só uma observação, que ela fala o seguinte, ó: a descoberta rendeu a Nika, que é o nome dela, o primeiro lugar no Yogan Synth Challenge, que foi então o desafio do jovem cientista de 2020. Então, além dela estar fazendo, né, essa questão aí dos estudos, que talvez pode estar levando até em diante, né, essa questão, e ela ganhou então esse prêmio então do jovem cientista 2020 lá nos Estados Unidos. E tomara a Deus que possa ser verdade mesmo e que logo tendo, né, comprovação realmente dessa molécula aqui, que possa dar certo e que todo mundo possa conseguir então a cura através dela. Então essa notícia aqui quem trouxe pra gente foi o aluno Pedro, aluno do 9º ano. E chegou a hora da minha notícia para vocês. É claro, eu também faço minha tarefinha de casa, também pesquiso, também vou em busca de trazer para vocês também a minha notícia para vocês. E a minha que eu trouxe para vocês é o que a gente já está presenciando aí no comércio, em alguns lugares, tem vários shoppings que já estão enfeitados, enfim, porque os brasileiros, gente, para talvez esquecer um pouco, né, essa questão do terror que a gente vivenciou nesse ano de 2020, né, por causa do coronavírus, eles já estão aí montando as suas árvores de Natal, fazendo enfeite de árvore de Natal aí para aliviar um pouco essa tensão de 2020. Olha lá, vários brasileiros famosos e anônimos já começaram então a montar sua árvore de Natal, numa tentativa de melhorar o astral, alegrar a casa com luzes coloridas de festa e assim aliviar então o peso de 2020, ano do isolamento social e da tensão provocada então pela Covid-19. E talvez montar a árvore, né, enfeitar a casa, meio que alivia, né? Que Natal tem essa sensação aí da gente estar mais unido, recebendo a família, então tem essa sensação realmente, e isso então talvez pode estar aliviando um pouco a barra aí do que a gente está vivendo aí no ano de 2020. E tomara a Deus que 2021 seja muito melhor do que esse ano, se Deus quiser, tá bom? Então tá aí, meninos. Fechando então a nossa sessão então, de boas notícias, e chegou a hora da gente fazer mais boas notícias. Vão pesquisar para mim na minha aula de hoje, né, uma boa notícia e vão estar me enviando, tá bom? Meninos, não esqueça de tirar foto, não esqueça de estar relatando direitinho, porque é através do envio de vocês que eu dou baixa que vocês fizeram realmente a atividade da aula de hoje. Então capricha na boa notícia e vamos espelhar nessa questão de só boas notícias, e eu aguardo o retorno de vocês, tá bom? Então estou esperando vocês, tem um restinho de aula aí para vocês estarem buscando uma boa notícia aí. E é claro que eu aguardo vocês então no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula de história, ok? Vou ficando por aqui e até a próxima aula.